e cancellare a trascrizione, che è una cosa che mi incomoda parecchio. E então, pessoal, boa noite, o meu nome é Nicola Claudio Salvatore. Como provavelmente já sacaram das primeiras 5 palavras que falei, não sou brasileiro. Então, se falo mais rápido, se falo de mais rápido, não dá para acompanhar, fiquem à vontade de falar. Professor, como primeira coisa, io gostaria di pedir desculpas, porque honestamente io insisti muito para que esse curso fosse pelo menos de 6 encontros e não 3 encontros, porque já 6 são poucos. Stiamo falando di un periodo di filosofia che va da Sant'Agostino até Ockham, 1000 anos di filosofia. 3 são veramente muito poucos, na minha humilde opinião. Vamos fazer o possível, ver as leituras e tudo mais. Outra coisa que me disponibilizo a fazer, eu estou dando esse curso também no curso presencial. Quindi che são aulas de 3 horas, dura um semestre inteiro, e estou gravando essas aulas. Se estão interessados, vi passo os links e podem acompanhar também as aulas ou na hora. As aulas vão ser a quinta às 7h30. Ou podem, sei lá, assistir em um segundo momento. A me o que interessa é que vocês aprendam quanto mais possível sobre essa filosofia muito desconhecida, ma muito, muito bacana. E io non sono né medievista di professione, eh? La mia area di specializzazione è epistemologia e filosofia della religione. So che ovviamente facendo filosofia della religione non tinha como não lidar com os medievais. E fora uma descoberta incrível para mim. Alguém aqui já estudou um pouco de filosofia medieval? Sim, Maria, que estudou? Francisca também? Que estudaram? Tomás, os principais pensadores. Ma olha che io, per esempio, na Itália a gente fez filosofia já desde o ensino médio, né? E praticamente si pulava. Ma olha, primariamente è bom lidar com o pessoal que tu não compactua muito pensamento. Segundo, não sou apenas um bando de monge malucos que fala de Deus o tempo todo. Como vamos ver? Na verdade, são muito mais rigorosos e analíticos. Achei mais teologia do que filosofia. Cara Maria, esattamente isso che vamos tentar dimostrare che non è esattamente assim. Ma è un preconceito, non sto parlando che è preconceituosa, ma è una cosa molto comune, infelizmente, especialmente perché so apresentada só as provas da existência de Deus, que para eles eram o último dos problemas. Boa noite. Para eles eram o último dos problemas, perché per eles era autoevidente che Deus esistisse. Eles se ocupavam di logica, eles se ocupavam di psicologia, ma non ho sentito di Freud, non ho sentito di filosofia da mente. E então são outras questões. Mas, antes de que tudo, vamos começar a ver um pouco porque a filosofia medieval tem toda essa fama ruim. Quindi idea qual è? Metafisica, psicologia, teoria do conhecimento do linguaggio, etica e filosofia politica. Questi sono os temas che vamos. Questa è letteratura fondamentale. Tanto, vocês já têm. Grau A não é assim, então. Qual è a idea che si fala sempre da Idade Média? A Idade das Trevas, nós estamos no Medioevo, isso é medieval, que pensamento medieval?
se perguntaram por que se fala isso e que foram os principais críticos da Idade Média e por que criticavam a Idade Média e o pensamento escolastico, o pensamento medieval. Os principais críticos da Idade Média são esses carinhos aqui. Martin Lutero, os humanistas, os protagonistas da Revolução Científica do século XVI e XVII e os iluministas, especialmente os franceses. Martin Lutero. Perché Martin Lutero non gostava da filosofia medievale? Perché Martin Lutero geralmente non gostava di filosofia e le achava che a filosofia fosse a chiamava a puta do diavolo. E non so se alguém è familiarizzato con Lutero, ma Lutero usava una linguaggio abbastanza forte nos seus debates. Também un pessoal che, ecco, per esempio, muitos estudos que falam que é uma época que travou muito conhecimento. O estudo do conhecimento diferente era queimado. Na verdade, se nós temos um pouco de conhecimento, é por os monges que copiavam as coisas. Mas vamos chegar lá. Então, para Martin Lutero, a filosofia medievale non era irrazionale o teologia. Per lo contrario, era rigorosa demais. Era filosofica demais. Então, olha que interessante. O primeiro grande ilustre critico da filosofia medievale fala esattamente o contrario do che, per esempio, sta falando aqui. Fala che a filosofia era demais abstracta, che ofuscava as verdades autoevidentes do Evangelho, e a filosofia era quase una inimiga da compreensão verdadeira do Evangelho. Isso falava Martin Lutero. Quindi Martin Lutero, para Martin Lutero, a filosofia medievale non è essa coisa, teologia, pelo contrário. Olha só que interessante. Os outros críticos ilustres da filosofia medievale são os humanistas. A quelle pessoas que na Renascença recuperou os clássicos. Também para eles, a filosofia medieval era seca demais, era racional demais. Quindi esattamente il contrario, non una filosofia, non una teologia disfarçada di filosofia, ma per lo contrario, una filosofia demais, digamos, secca, abstracta, e scritta in un latin, comunque in un latin medieval, che non era a altura do latin, dos clássicos que os humanistas gostavam. Para chegar à ideia da Idade das Trevas, temos que chegar à Revolução Científica. Quindi Galileo Galilei, Newton, Descartes, Copérnico. Eles rejeitavam a física aristotélica, porque em muitos casos levava a crenças. Mas, junto com a física, jogaram também a metafísica para fora. E isso foi completamente desnecessário. Proprio jogaram a criança com água suja. Porque a física pode estar errada, a metafísica não. E aqui chegamos aos últimos grandes críticos da Idade Média. Os iluministas franceses. Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc. Perché eles detestavam tanto a filosofia medieval? Porque a filosofia medieval era a filosofia da Igreja Católica. A Igreja Católica era aliada da monarchia assoluta. A monarchia assoluta e a Igreja Católica erano o inimigo, logo contra inimigo vale tudo. Vale dizer que todo conhecimento diferente era queimado, que é um falso histórico.
Si nós temos ainda algumas cópias dos clássicos, é porque os amanuenses, os monges amanuenses, copiavam nos monastérios os clássicos. Bem, ma essa cosa di queimavano conhecimento, queimavam as bruxas, queimavam isso, surge tudo dessas lendas negras, surgem todas nesse período. E tem motivações teológicas, políticas, ma muito pouco filosóficas. E questo non falo io. O podem encontrar em qualquer texto de história da filosofia medieval sério. E non precisa ser cristão, ou não precisa, é simplesmente ser um historiador, cioè saber um pouco de história medieval. Por exemplo, se tem hospitais, cioè lugares onde as pessoas são curadas, se tem orfanatos, cioè se teve essa ideia bizarra que as crianças órfãs não têm que ser abandonadas a morrer de fome na rua, mas tem que cuidar delas em lugares específicos. Se tem as universidades, se Descartes falou cogito ergo sum, que é o robô, como vamos ver hoje, totalmente da Sant'Agostinho. Se vocês estão fazendo bacharelado, mestrado, doutorado, é tudo graças a esses caras. Os termos bacharelado, mestrado, doutorado são todos termos que surgem nas universidades medievais. Ed é no Medioevo, na Idade Média, que surgem as universidades. Universidades que, aliás, quindi a primeira vez, perché na filosofia antiga, os filósofos, alguém está escrevendo alguma coisa? Vocês fizeram já filosofia? Esattamente. Por esempio, a coisa do divórcio, né? Quella nasceu como coisa para defender a mulher, porque o divórcio, da época, por exemplo, dos judeus de Jesus Cristo, era um repúdio, direito da criança, e tantas outras coisas. O direito natural, são todas coisas que surgem nesse período, que tal tanto trevoso não era. Mas tem um preconceito enorme com esse tipo di filosofia, che io também tinha, che è proprio inculcato in noi, ed è una cosa che vamo a tentare di dimostrare che non è assolutamente assim. Perguntas, dúvidas? Non è assim porque eu falo eu. Repito, é só ir a verificar e ver como eles trabalhavam. Io pretendo con vocês fazer una cosa un poco differente da quella che sta, o complementare da quella che stanno no LSP, e falar un poco. Até aqui, tudo bem? Ah, aliás, perché? Porque hoje, 20 de agosto de 2024, a gente deveria estudar filosofia medieval. Para se mostrar cultos com no churrasco da família? No, ou não apenas isso. Porque a teoria da lei natural, a intencionalidade, os vários argumentos em favor e contra a existência de Deus, todo o debate entre a relação entre fé e razão, todo o debate atualíssimo entre os limites da autoridade estadual e os limites das ingerências eclesiásticas ou das igrejas na vida política, surgem todos nesse período. Quindi são toda uma série de questões extremamente relevantes. Quais são as influências principais dos medievais? Os autores clássicos, Platão e a tradição neoplatônica, e Aristóteles, e os padres da igreja.
como Sant'Agostinho, ma esses vários. Voi podem ler. Quais são esses preconceitos duros a morrer? A definição, por exemplo, di Heidegger, che un filosofo cristão è un ferro ligneo, cioè è una contradição in termos. Ou tu é filósofo, ou tu é cristão. Não pode ser as duas coisas. Será mesmo? Russell falava che os medievais non erano teólogos, erano massimo, non erano filosofos, erano massimo teólogos. Então, os medievais eram também teólogos, mas isso não significa que fossem apenas teólogos. Como vamos ver já em Agostinho, vamos ver em São Tomás de Aquino, em Duns Scoto, eles tinham bem clara a diferença entre a filosofia e a teologia. Até o ponto che, por exemplo, Tomás de Aquino falava che o mundo foi criado, io aceito por fé, ma filosoficamente falando, tenho tantos argumentos bons para acreditar na existência eterna do universo, como falava Aristóteles os gregos, tantos argumentos bons para acreditar que o mundo começou a existir. Então, eles tinham muito claro, exatamente. No, che incomodo, se non fazem perguntas. Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu foram contra as ideias da filosofia medieval católica para as ideias da nação da burguesia. Não, eles eram burgueses. Estas ideias estavam associadas à igreja e à aristocracia. O Marx fala, né, che cioè, Rousseau, Voltaire, Diderot, che erano capazes. Eram contrários porque eram as ideias da igreja. E a igreja era para eles um dos inimigos da destruir, uma forma de tirania. Não custa lembrar que Rousseau, Voltaire, Diderot eram todos deístas. Agora, que é o deísmo e que é o teísmo? Deísmo, as religiões positivas. Judaísmo, cristianismo, islã. O deísmo é a chamada religião racional. Tipo o grande architetto dell'universo. Deus criou o mundo, ma non liga. È come un ingegnere, ma non pune, non giulga, sta là. È come o motore immobile dos gregos. Eles acreditavam nesse tipo de religião que para eles era racional, que aliás é, por exemplo, o grande arquiteto do universo é a concepção de divino dos maçons, por exemplo. Outros grandes amigos da Igreja Católica. Quindi tinha motivações muito mais políticas e ideológicas do que filosóficas propriamente ditas. Mas, enfim. Falando de conhecimento, fé razão, o primeiro do qual podemos falar è Santo Agostinho, che do ponto di vista, digamos, strettamente storico, non è un filosofo medievale, ma è un filosofo tardo antico. Mesmo assim, è studiato, è considerato come un primero filosofo medievale. E vamo a dare un'occhiata a di che cosa si occupava. E sì, era veramente un teologo mancato.
Vocês, alguém aqui já estudou, conhece um pouco o problema do ceticismo? Gerlaine? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. Então, professor, assim, não é que eu não tenha pegado a sua aula desde o princípio, mas eu ainda tenho muita dúvida do que realmente o senhor está falando. Ti sento Somente, malissimo, Gerlaine. eu tô, eu quero entender assim, como assim a filosofia medieval? A filosofia é filosofia mesmo ou, na verdade, a filosofia medieval é só um, vamos dizer assim, algo que não é realmente filosofia, mas sim, como é que eu posso explicar? Teologia. Uma forma da igreja manipular as pessoas. Que realmente é a filosofia medieval? Então, além do fato que alguns dos filósofos medievais, também aqueles famosos, tipo Tomás de Aquino, tiveram até problemas com a Igreja Católica. Cioè, as teses deles foram condenadas. O Occam foi. Segundo, manipular as pessoas. Quais? Que Porque eu não entendi, porque assim, a ó, filosofia começou a ser un poco más popular gracias a filosofía medieval. Pelo menos surgieron en las universidades. Segundo, eles se ocupaban de problemas filosóficos y también teológicos. Poi, claro que sempre tem influencias de algún tipo, ma come vamos a ver, per esempio, no campo da filosofia politica medieval, tinha até autores que eram financiados pelo imperador, ou pelo... que ao invés falavam que a igreja doveva ficar embaixo do império. Quindi é filosofia mesmo. E o che vamos ver agora è giustamente, cioè Tomás de Aquino, Sant'Agostinho, investigavam problemas filosóficos, também teológicos, mas também filosóficos. tá, então, professor, então a filosofia deixou de ser algo que é ensinado na praça pública para as pessoas, onde elas argumentavam umas com as outras, né? Para ser algo onde ele vai ser ensinado, onde ele vai ser usado, onde ele vai ser transformado. É isso? Sì, immagina che, per esempio, nas universidades, che ovviamente la lingua di insegno era o latín, ma di vez en quando erano organizados debates públicos ao quais todo mundo podia participar, que era una coisa muito difícil no campo da filosofia, por esempio, helenística, estoicos, quelle erano escolas como eram mais tipo setas, se reuniam. Aqui, em vez, temos a filosofia como algo que, claro, não é de todo mundo, mas não é de todo mundo hoje, mas já tem, por exemplo, a possibilidade de ter um plano de estudos, de ter universidades, de ter uma transmissão do pensamento. Uma outra coisa muito interessante é que na Idade Média tinha uma mobilidade de professores incrível. Tomás de Aquino nasceu na Itália do Sul, como eu, e morreu em Paris. Ensinou em nós, ensinou em Paris, etc. Tinha muita mistura, digamos. E também muito confronto. E os debates eram muito mais abertos, paradossalmente. Na verdade, a situação de controllo, da inquisição e tudo mais é muito mais forte no período depois da reforma protestante. Reforma e contra-reforma. E aí que fica toda essa paranoia da Igreja Católica, da heresia, mas nesse período muito menos. Ed è Ah, solo quando está começando, então, vamos dizer assim, a come? filosofia foi ensinada, né? Esse é como se fosse o começo da filosofia entrando na sociedade, onde tem faculdades, onde começa a ser ensinado como matéria.
Isso? No, era insinato como filosofia. Cioè, si debatían problemas filosóficos e teológicos. A distinção entre filosofia e teologia era muito clara para esses caras. Eles eram claros, agora estou fazendo filosofia, agora estou fazendo teologia. Ah, entendi. Algumas coisas, por esempio, para Tomás de Aquino, o fatto che Deus esiste, cioè che esiste un ser supremo, era dimostrabile razionalmente. Ma o fatto che è o Deus cristão è algo che tu puoi acreditar só por fé. Quindi eles tinham muito clara questa distinção entre fé e razão, que para eles não são uma contra a outra, são complementares. Mas veja, por exemplo, um dos maiores problemas contra o quais trabalhou Agostinho, que é o problema do ceticismo e da relação entre a fé e o conhecimento. Vocês já ouviram falar do ceticismo? Não. Então, o ceticismo è una scuola di pensamento secondo la quale o conhecimento è impossibile. No massimo temos crença. Como eles demonstram isso? Tentam demonstrar isso. Eu sei que alguma coisa. Justifique. Para qualquer crença, teoria, ipotesi, sobre religião, política, filosofia, tem uma hipótese contrária. E nenhuma ipótese é superior à outra. Gisele? Oi, boa noite. Professor, do ceticismo, seria a desconfiança nos dados dos sentidos? Seria desconfiança no mesmo conceito di conhecimento. Certo, obrigada. Não podemos chegar ao conhecimento. E o argumento clássico são esses 5 modos de Agrippa, né? O primeiro modo é o modo da disputa. Ele fala, olha, pega, io sono marxista, tu è liberale, o viceversa. Churrasco di famiglia. Un gosta di Bolsonaro, un gosta do PT. Sao resolvíveis racionalmente? Quantas famílias se quebraram? Oh, io sono do Grêmio, io sono do Inter. Un altro modo di criticare è un modo do regresso. Per esempio, como vocês sabem que eu me chamo Nicola? Porque eu falei. E chi mi fala che io non sto mentendo? Perché você deveria mentir? Qualquer, tipo, mi falem di una coisa che vocês têm conhecimento. Fazer bolo. Como? Fazer bolo. Quasi Aí un você tem bolo. conhecimento. Quello è un conhecimento pratico. Parliamo di un conhecimento teorico. Ah, Pure basico, tipo sto parlando con você. E chi ti fala che non sono intelligenza artificiale? E chi ti fala che, secondo scetticos, qualquer afirmação pode ser questionata ao infinito. E eles concordam com você. Anzi, eles falam proprio che tu non tem conhecimento, tu no massimo tem crenças. E as tuas crenças não têm justificação. Por exemplo, se io quero dizer, dimostrare para vocês que estou aqui, vi dou evidências ou razões. Mas evidências ou razões precisam de outras evidências para ser justificadas. E aí o infinito. Então, falam os céticos, chega um ponto no qual não temos mais justificação para as nossas crenças.
E qual seria esse ponto? Como? Qual seria esse ponto? E não existiria mais justificativas para dar. Allora, vediamo nel mio caso, per esempio, chi ti fa che io non sono intelligenza artificiale? Hum, Già là non si sa mais Pensando come para mim, giustificare. eu, é quando não tem mais, mas é possível isso não ter mais como justificar? Ou é quando você não sabe? Se eles não saberem, você também não tem como justificar. É assim? E quando você tem crenças, mas não sabe como justificá-las, qual razões ou evidências usar para justificar as tuas crenças. Ah, tá entendendo. No, no, estamos aqui por isso. Para eles, ninguém pode provar nada. Poi ter um modo da circularidade. Muitas justificações são feitas circularmente. Chega um ponto que eu falo, oh, isso é verdade porque é verdade. Anzi, uso já um argumento que já usei. E isso é inaceitável para os céticos. Poi tem um modo da relatividade. Quando eu cheguei aqui no Brasil, uma das coisas mais horrorosas que vi foi a pizza com frango. A pizza di frango, para un italiano come io, è una abominazione. Cioè, è una cosa proprio che non si fa, è errado. Mas na minha cidade, a gente come tranquilamente bolognese di cavallo, che para vocês quebrano macarrão, fazem um monte de coisas terrificantes. A matemática, Quebrar interessante. macarrão, quebrar macarrão é pior do que comer cavalo. Olha, è tutto errato. Poi tem proprio questa cosa di una concezione di comida, cioè di cucinare. Io adoro a vossa comida. Quando vocês fazem as vossas coisas, o churrasco, a feijoada, aquelas coisas, maravilha. E quando começam a ser criativos com a comida dos outros, que fico meio... Porque é proprio a concepção que é diferente. Aqui no Brasil si pensa che mais coisas tu coloca, melhor vai ficar. C'è una specie di suruba alimentare. Na Itália non è assim, tu collega uma, duas coisas ed è buona assim. Sim, é desse Cioè, jeito. o no? É que a gente tem a visão de fartura. Fartura. Quanto mais farto, melhor. Quanto mais cheio, mais gostoso, mais interessante. Daí, No, fica só un delirio. Esattamente, o scettico sfala. Tem certo, tem errado? No. Depende da percepção de cada um. Não tem como saber. È relativo. Per esempio, é verdade. o marxismo, o catolicismo, a erva, o catnip do mio gatto, a erva che fumano os jovens, os menos jovens, o blues que eu gosto, a música sertaneja, é boa, ruim em si ou para mim, ou para alguém? A pizza di frango è orribile in sì o para mim? Esattamente. Então, qual é a conclusão do cético? Que nós não temos conhecimento nenhum. O sábio ou não fala, cioè o conhecimento, a episteme para os gregos, ou não existe,
o no é, é incalzável para os seres humanos. A verdadeira felicidade ou demonia, serenidade do sábio consiste em aceitar que não temos nem podemos ter conhecimento. Quindi o calar a boca ou aceitar os nossos limites e trabalhar apenas com opiniões. O sábio cético o non fala, Pirro indicava, apontava, o falava, mi parece che tenho aparências, tenho crenças, mas não tenho conhecimento. Dá para entender? Sim, dá para entender. Oh, se tem dúvidas, problemas, mi fale, questo è un buon momento per... Sant'Agostinho foi, entre as várias coisas filosóficas e não teológicas que ele fez, foi refutar ou tentar refutar os céticos. A diferença de muitos filósofos e acadêmicos, Sant'Agostinho viveu uma vida bastante louca. Recomendo ler o livro As Confissões. Antes de se converter ao cristianismo, ele fez de tudo e mais um pouco. Engravidou pessoas que não eram para engravidar, roubou coisas que não é para roubar, falou coisas que não é para fazer, mudava de religião a cada semana praticamente. Era um retore brillante, até que um dia escutou, tolle legge, pega, toma e lê. Leu o Evangelho e si converteu ao cristianismo no verão do 386 depois de Cristo. Professor, Opa, se ele fosse um homem atualmente, ele seria um pastor? penso di no, perché seria o che ele era un bispo da Igreja Católica. Sim, mas o conhecimento que ele tinha de Deus era do catolicismo, né? Se conhecesse o Ma non era conhecimento un de vida Deus, loga, bala na cara. Cioè, non era tipo pastor che si converte in un presidio. Cioè, era un cara un poco mais, con todo rispetto per los pastores, sa. Non è un pastor Filipponio che una fiscia corrida tipo a Simbi, poi una cadeia, alleluia. Cioè, era un cara un po' come... Con tutto rispetto per chi fa questo tipo di percorso. Sai, tipo Bispo Arnaldo, quel commediante, conosci? Che fa sto da quella... Eh. Então, ele foi muito influenciado por Platão. Mas, obviamente, não podia ser um platonista ou platônico. Por quê? Para Platão, o corpo é a tumba da alma. Para o cristianismo, não. Para o cristianismo, o corpo é importante. Não é à toa que os corpos também serão ressuscitados. Quando, non so se alguém é familiar com a literatura, tipo com Atos dos Apóstolos, quando São Paulo va no Aerópago e o pessoal quase o apedreja, não é porque ele falava da vida eterna. Quella era un'idea che era bastante comune para os gregos, da imortalidade da alma. E che ele falava da risurreição. É aí que o bicho pegava, dizia, que é essa coisa? Ou de um Deus que se importava com a gente. Ele era também meno otimista di Platão. Para Platão, fazer o mal é porque nós não conhecemos o bem. Para Agostinho, nós podemos saber benissimo qual é o bem e fazer o mal.
E Agostinho è un cara che appunto è molto più profondo do che... E che infelizmente, purtroppo, io intendo perfettamente, è una fama pessima. Comunque, qual è la risposta di Sant'Agostino ao scetticismo? Non è verdade che io non sei nada. Algumas coisas, io sei. Primeiro, io sei che a verdade non è algo che io tenho, ma è algo che procuro. Quindi tenho essa crenza. Sei che procuro a verdade. Sei che erro. E se sei che erro, io sei che esisto. Io Descartes, robot in cogito ergo sum, penso, logo esisto. Agostinho fez uma forma muito mais bacana, eu acho. Erro, logo esisto. Esisto, sei che esisto e sei che mi amo e amo il mio conhecimento. Quindi já tenho um pouco de conhecimento. Também tenho sensações. Ma como ordinamos essas sensações?
Aí travou. Pessoal, desculpa aqui, caiu a luz. Bom, vamos ver se volta em Inter. São as maravilhas do ED. Sinto muito. Stava ficando durante o... No, sto con internet o celular. Devo gravar o vídeo. Mas, enfim. Nos limites do possível, vamos usar o celular. Ma che è sta cosa? Vabbè, va, psichedelico. Então, o che le falava? Sou autêntico. Primeiro, tenho conhecimento do segundo, tenho conhecimento do fatto che erro e che se erro esisto. Quindi già tenho conhecimento di tre cose. Busco conhecimento, erro, esisto. Além disso, nós temos sensações. Alguém aqui falou da matemática, não? Organizo a minha experiência usando dados como simetria, infinito, números e tudo mais. A simetria, os números se encontram na natureza? Vocês já encontraram o número 1, os números na natureza? Algo perfettamente simmetrico na natureza? Algo perfettamente giusto? Para eles são todas ideias inatas que Deus botou na cabeça da gente, a priori. A matemática, a geometria, todas essas verdades necessárias que nós conhecemos com a razão, com o intelecto, não podem ser duvidadas. Para ele era Deus que implantava, digamos, essas ideias em nós. Mas uma coisa é certa. O cético não pode negar que 2 mais 2 faz 4. O cético não pode negar que existe. Agora, o que vocês acham? Tem muito de discurso de padre maluco aqui ou tem filosofia aqui que está sendo feita? Vi parece un argomento filosofico o un argomento teologico? Filosófico. Se ele é teologico, também Platão, quando fala das ideias, é teológico. Questo è un argomento filosofico. Poi, claro, ele também é um homem de fé e acha que algumas verdades teológicas, cioè algumas verdades acerca de Deus, se pode chegar com a razão. Mas ele sabe que a razão pode chegar a algumas coisas, outras pertencem à fé. Ele, por exemplo, conta uma lenda, stava tentando dar uma dimostração da Trindade. E un dia stava indo numa praia tentando di dare una dimostrazione razionale del fatto che Dio è Pai, Figlio e Spirito Santo e vi una crianza che stava tentando in un burraco buttava acqua in un burraco. E ele falou para questa crianza: che stai facendo? E ela falou: sto tentando colocar o mar dentro esse burraco. E ele fala: ma isso é impossível. E ele fala: assim come é impossível para você
tentar compreendere a natureza di Deus. Cioè, della serie, fica na tua, fica na parte da razão, o resto è teologia, è rivelata, deriva da Bibbia, tu aceita se tem un dono da fé, non aceita se non tem un dono da fé. Ma ha una differenza forte entre filosofia e teologia. Quanto io gostaria di poter compartilhar os meus slides com vocês. A idea dele, che già fu criticata pelos colegas dele filósofos medievais, era essa idea do conhecimento como iluminação divina. Que parece meio estranho. Que significa que nós sabemos que 2 mais 2 faz 4 porque por iluminação divina. Como que é uma iluminação divina? E isso já foi criticado pelo Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, o conhecimento não tem nada das coisas sensíveis, do fato que eu estou falando com vocês, que essa internet me está dando muito trabalho, etc, etc, etc. Não tem nada a ver com a iluminação divina. Para Tomás de Aquino, o conhecimento é fruto de intelecto e sentidos. Claro, falando nisso, essas aulas vou disponibilizar, estão todas sendo gravadas e vou disponibilizar aqui no LSP, mas também eu vou gravar as aulas que dou na presencial, io do medieval também na presencial na quinta, e certeza. Peraí, fai vedere che io sto col cellulare, então. Si potrebbe dire che il problema è dove sta la chat. Tu vedi se oggi doveva... Ma perché veramente ci vuole una sfiga. Beh, pare che volto internet. Olè! Vediamo la chat. Então podemos ver o problema da filosofia, estabelecer uma síntese entre a filosofia cristã e a filosofia clássica. Sì, si poderia dizer isso. Para algum, non è o problema, ma un das... também inventaram coisas que não tinham nada a ver com a filosofia grega. Por exemplo, o conceito de individualidade. Para os gregos não era muito importante essa coisa. Para Agostinho é fundamental. Ele escreve as Confissões. Já ouviram falar? Já leram? Recomendo. Essa é a primeira autobiografia, praticamente, da história. E falando da disponibilização das aulas, vou disponibilizar essas e vou disponibilizar também aquelas, se consigo, aquelas que eu faço para a presencial. São 3 horas, é muito mais, digamos, elaborado o discurso. E se alguém quer participar online ou ao vivo, para mim é bem-vindo. É quinta-feira, das 7h30 às 10, em São Leopoldo. Podem participar online. Io vi passo o link, lo passo depois, querem assistir ou querem ver as gravações. Para mim é importante é que sfatamos esse mito che a filosofia medievale, sta roba di monge maluco che
Então, já Tomás de Aquino recusa essa ideia da iluminação divina, da conhecimento come iluminação divina. E Tomás de Aquino acreditava in Deus, bastante, o doutor da igreja. Ele si baseia muitíssimo nas quatro causas de Aristóteles. Que são as quatro causas? Não são causas no sentido moderno. São quatro perguntas que podem ser feitas acerca de um ente. Causa material ou material? Per esempio, imagina um coração. A causa material são os tecidos musculares. A causa formal é a forma, o que o rende differente da un rim, do cérebro, eccetera. A causa eficiente è quem causò o evento, cioè questi processos embrionais causarono o coração, e a causa final, qual é a finalidade o scopo do coração, por esempio, o movimento do sangue. Para Tomás e para Aristóteles, essas quatro causas nos ajudam a explicar o mundo natural. Para Aristóteles e para Tomás de Aquino, eu, você, esse esquerro, somos todos compostos de matéria e forma. E ele introduz o conceito di alma. O che è alma para Aristóteles e para Tomás de Aquino? È un fantasmino, una macchina? No. A alma è a forma di una cosa viva. E, para Aristóteles e Tomás de Aquino, existem três tipos de almas. Alma vegetativa ou nutritiva. È a forma che dà a coisa que a possui o poder de absorver nutrientes, crescer ou se reproduzir. Tem plantas em casa? Elas têm uma alma nutritiva. Não que vão para o céu. Opa! Tem um cachorro, um gato em casa? Tem uma alma animal. Que dá os poderes de locomoção e os apetites associados à locomoção. Só seres humanos têm uma alma intelectiva ou racional. Ou seja, os intelectos, os poderes humanos de intelecto e vontade. Como funciona o conhecimento para Tomás de Aquino? Se estou indo de mais rápido, me fala, né? Allora, até agora, entenderam quais são as principais vertentes do conhecimento? De Agostinho, Santo Agostinho e São Tomás. Santo Agostinho, o conhecimento é possível graças às ideias a priori que Deus implantou. Gisele fala. Professor, só voltando lá atrás um pouquinho, em Agostinho, as influências gregas, ok. E as influências latinas, quais foram? E assim, seria fundamental, imprescindível para a gente a contribuição com as aulas presenciais, assim, ao menos para mim. Se puderes disponibilizar o link, enfim. Olha, para mim é só gioia. Anzi, se querem pure participar, ver fisicamente, a gente se presente Nicola. A me non interessa burocrazia, pode, não pode, a me interessa que aprendem, que estão empolgados, que querem aprender, qual me interessa. Querem vir, vi falei, quinta às 7h30, uma aula, não me lembro, mas vi passo a mensagem e vamos que vamos. As influências latinas. As influências latinas são mais, eu diria, na parte proprio da escrita. Ele estudou Cícero, ele era un retor,
Então, sabia muito bem o latim, escrevia in latim, muito bem. Ma a filosofia romana non è molto elaborata. Os estoicos, as influências fortes deles eram Platão, os neoplatônicos, e também as várias religiões que ele mudou. Ele, per un periodo, foi manicheu, cioè acreditava che esistisse o princípio do bene e o princípio do mal, che sta in guerra um com o outro. Obrigada, professor. Capaz. Bom, è inutile che vamo a Tomás de Aquino, vamos falar mais um pouco di... Digamos que a influência proprio dele principal foi Platão. Só che ovviamente è un Platão cristianizzato. Tinha un periodo che ele achava che cristianismo e platonismo fosse la mesma coisa. Só que o cristianismo salvava mais pessoas. Só que depois, travei di nuovo? Só che depois si rendeu conto che ha una differenza substanziale entre Platão e o cristianismo. Primeiro, para Platão, o nosso mundo, o mundo sensibile, è creato per un demiurgo, una specie di Deus, come potremmo dire, desastrato. Che aliás è una che tenta fare a questa meglio, come un candomblé, come un band. Non so se alguém è familiarizzato con questo tipo di... No candomblé non banda, o mundo è feito por deuses che stavano tipo bebados o algo di questo tipo. E per isso che o mundo è ruim. Para Agostinho, o mundo è fatto por Deus e o mundo è perfeito. O mundo è bom. O mal o introduz a gente. E a questão do livre-arbítrio, professor, e vontade, eu fico um pouco em dúvida, Ah, assim. eh. Quello è complicato. Quello è seriamente complicato. C'è un dibattito enorme sobre essa coisa. Vamos lá. Espera aí. Consegue enxergar o PowerPoint? Ah, já que ormai somos amigos, vi posso falar una cosa. Io odeio Teams di corazon. Para mim è un strumento do mal. Allora, primariamente para Sant'Agostinho è a vontade e non a razão a ser livre. A razão conhece, a vontade escolhe. È assim che podemos saber o che è o bene, ma fazer o male. Che ganhou Inter o Grêmio, qualcosa desse tipo, sto gridando che nem un louco aqui. Para fazer o bem, precisamos do livre-arbítrio e da graça divina. O livre-arbítrio è condição de possibilidade da escolha entre o bem e o mal, da salvação e da danação.
A graça aperfeiçoa o livre-arbítrio. Não suprime a vontade, a torna boa. Só que tem um problema. Se o ser humano pode resistir à graça di Deus, allora Deus não é onipotente. Mas se a graça di Deus è irresistibile, o ser umano non è libero. Non debate longo con Agostinho chegou a essa doutrina, que não é católica, afinal, que é a doutrina da predestinação. A graça não pode ser nem bem rejeitada. Deus deu a graça divina a alguém e a outros não. E não está sendo injusto. Assim como se eu vejo 10 mendigos e dou 5 reais para 5 deles e não para os outros 5, estou sendo injusto? Ma ovviamente c'è un grande problema. Un Deus que divide o mundo em predestinados e réprobos, independentemente das culpas e dos méritos pessoais, não parece um Deus muito bom. Então, aqui podemos já ver que, claro, às vezes a Agora travou de novo, né, gente? Aqui para mim também travou. Ai, que pena, né? Porque a gente perde o filme. É bem, bem interessante o pensamento do Agostinho. Justo numa parte bem boa, bem interessante também. Sim. Ele é, eu acho que é o professor mais solícito que eu já vi até agora. Não é? Eu também achei muito Agora eu bom. vou gravar até a aula do presencial pra vocês. Que graça, amor. Tem que manter a fé muito grande assim, lembrar que eu sou teólogo. Porque você se encanta, né? Você percebe que tem uma diferença grande, né? Do Tem. EAD pro presencial. Ele tá dando uma aula que ele falou que ele deu uma aula de conhecimento em Agostinho e Tomás, né? É. Falou que lá no presencial é 3 horas de aula. Que é 40 minutos, né? Não, o que ele tá digitando? Ele é meio. Ele não é perdido, mas ele odeia o Teams. Mas ele é muito bom, professor muito bom. Gostei. Ia ser orientador, só isso. Você vai ter bastante. E uma outra coisa assim que não é. É. Não é. Ó, pessoal, mensagem, né? Vou compartilhar a aula presencial da quinta. Deve ser interessante a aula ao vivo dele, a aula presencial. Deve, né? Nada de participar. Eu só queria uma saber hora. se nós somos exigidos tanto quanto presencial, porque eles têm 3 horas e a gente bem menos, né? Mas a exigência na avaliação deve ser equivalente.
Gurias, para mim, cortou o áudio aqui que antes, quando ele estava falando, pelo que eu entendi, ele vai dar uma aula presencial quinta e convidou a gente, isso? Isso aí. Na Unicinos mesmo? Pelo que eu entendi, é na Unicinos, eu só não sei se é toda quinta-feira que ele dá aula lá. E assim, ele grava a aula presencial, é isso, então? Eu acho que sim. Eu Ele mais ou menos disponibiliza ela para nós. Para mim, corta muito áudio aqui, daí eu fiquei meio boiando em algumas coisas. Pelo que eu entendi, ele também vai enviar uma mensagem quando tem aula ao vivo. Aula presencial, no caso. Deixa eu perguntar para ele aqui no chat, vamos ver aqui, peraí. Será que ele nos ouve, gente? Ele está nos escutando. Encerramos aqui, então, é isso? Ma sto do celular. Oi, Sì, professor. perché alluciname oggi veramente. Sento muchísimo, comunque un po' devo para entender y preguntas antes que daqui a presento il mio gatto, perlomeno a questa boa. Professor, eu estava comentando com as meninas, a sua aula de quinta-feira é na Unicinos? Isso, non ensino di stato poco. Tá. E qual é a sala? Então, ottima pergunta, ma non mi lembro. Vi mando tutto per mensagem oggi. Tá. Tá. Tá certo. Eu acredito que o professor tá no nosso grupo de medieval? Como? Não, professora, não. Nas mensagens na plataforma, né? Ah, quello è para vocês falar mal de mim. Não, não. Pelo contrário, a gente fala bem. Tá combinando. No máximo podemos, lá é para responder às dúvidas, tipo vocês escrevem umas dúvidas, io do una lida, eccetera. Poi non so perché mudarono. Comunque, io vi passo a aula di oggi. O link das aulas di quinta Certo. e a locação, a sala, che ha 02 alguma coisa. Tá. E daí, ok? Ok. Perché se no, toda a prossima quinta. aula vai ser daqui a 2 semanas a nossa aula. Não vai ser a semana que vem, vai ser daqui. E eu acho pouco demais para medieval. Muito, muito pouco, professor. Estava conversando aqui também, nós vamos ser exigidos na avaliação da mesma forma que o pessoal que tem 3 horas de aula, a gente tem uma. A avaliação não vai ser a mesma, fica tranquilo, que o pessoal não tem a risposta múltipla no presencial. Io tentei di botar come si fala? Io aos meus estudantes da presencial faço escrever um artigo e uma apresentação, que acho que é muito mais útil. Muito, Só eu que no concordo nostro também, muito mais caso, útil. So che questa è la svantaggio do EAD, infelizmente. Io già 2 semestres fa falei pelo menos fazer aulas todas as semanas. Já é algo. Sim.
No, perché sta tutto nas mãos de burocratas que não temos nem eu, nem o professor Celso. São vocês que devem falar, a medieval deve ser todas as semanas, ou deve ser mais tempo. Io per me, il mio trabalho, gosto di dare aulas, cioè, vi sto convidando a te a avere as aulas da presenziale, cioè, quindi non è... Essa coisa... Legal. Comunque, una dúvida, molto obrigado veramente per l'interesse, ma mi devo preparare psicologicamente perché agora devo dare Moderna 2 sobre os iluministas. Essa eu gostaria. Chego lá. Obrigada, obrigada, professor pessoal. Bom, muito obrigado. Desculpa a internet hoje que está meio como um delírio. E qualquer coisa, io a te vi mandei o mio WhatsApp. Mi mandem, o mi mandem un'email. Por favor, vi mando tudo. Ok? Ok, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite, colegas. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite, pessoal.